Gente, há um tempo atrás, eu estava pensando, já fazem quase 10 anos, né? A vida passa rápido e a gente às vezes não percebe. Eu estava entrando na igreja. Tem um pouco menos, mas tudo bem. Tem 8 anos, mas 8 são quase 10. Então, assim, eu estava entrando na igreja e todo mundo que está se convertendo, né, adora conversar com as pessoas mais antigas na fé e pedir conselhos, pedir ajuda. Eu estava conversando com uma amiga mais velha e ela me dizia assim: Ah, poxa, na época que eu entrei na igreja, minhas notas começaram a cair um pouco, porque eu só queria saber de Jesus e acabava não estudando tanto. E é engraçado que eu acho que ela me influenciou negativamente, porque isso aconteceu um pouco comigo também. Na época que eu me converti, assim, poxa, eu estava tão maravilhado com, sei lá, a realidade de ter amigos de verdade, estar com os meus amigos aqui da igreja, em comunhão, estar na célula, estar buscando a Deus, conhecendo mais da palavra, que de alguma forma eu comecei a deixar de lado as minhas obrigações aqui desse mundo, que são obrigações diante de Deus também. Então, assim, eu lembro que teve até um professor que falou pra mim assim, é porque assim, eu sempre tirei notas razoavelmente boas. E eu lembro que eu estava começando a tirar umas notas um pouco abaixo, e um professor falou pra mim, depois que eu tirei uma nota alta, não sei se vocês entenderam, estavam baixas, aí ficou alta de novo. Aí ele falou assim, pô, tinha um tempo que você não tirava uma nota assim, e eu parei pra pensar, poxa, é verdade. Eu lembrei logo dessa história que eu tive, assim, desse momento que eu vivi, e hoje a gente vai ler um texto onde Jesus ele fala um pouco sobre isso, sabe? Sobre a forma como a gente tem que enxergar e de que maneira a gente tem que lidar com as coisas desse mundo. Então, vou começar a ler. Todo mundo acompanhando aí? Tem alguém sem Bíblia? Se tiver, dá uma carona, beleza? Vamos lá, versículo 13. Mais tarde, enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos para o apanharem em alguma coisa que ele dissesse. Estes se aproximaram dele e disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, perguntou: Por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu o veja. Eles lhe trouxeram a moeda, e ele lhes perguntou: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então Jesus lhes disse: Deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ficaram admirados com ele. Então, gente, o que a gente ouviu nas últimas semanas aqui? A gente ouviu, eu mesmo trouxe aqui a palavra falando sobre aquele momento em que os mestres da lei e algumas pessoas enviadas pelo Sinédrio vão questionar a autoridade de Jesus, fazer aquela pergunta. O batismo... Jesus responde com a pergunta: o batismo de João era do céu ou dos homens? Quando os homens vêm perguntar para Jesus de onde vinha a autoridade dele. Jesus revela para aqueles homens, remete aqueles homens ao seu batismo, onde o próprio Pai disse que esse é meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Ou seja, a autoridade de Jesus veio do Pai. Em seguida, Clovinho trouxe semana passada a palavra onde Jesus prega a parábola dos lavradores, onde ele prega uma parábola de condenação para aqueles homens que não criam nele. E aí a gente chega nesse texto. O que acontece? Nesse momento, nessa fase do ministério de Jesus, ele estava sendo muito confrontado. Como a gente já viu, né? Os antecedentes desse momento aqui, eles dizem e deixam isso claro. O Sinédrio começa a perseguir Jesus de uma forma mais intensa. Eles começam a enviar pessoas e pessoas para questionar Jesus, para interrogá-lo, para tentar enrolar ele em alguma coisa que ele pudesse dizer e responder. E o texto diz que enviam, né? O texto diz assim, mais tarde enviaram a Jesus, né? Não está claro quem enviou, mas assim, muito provavelmente foi o Sinédrio. Enviam um grupo a Jesus. Era uma união ali de dois grupos existentes naquela época, que eram os herodianos, que eram pessoas que apoiavam Herodes, homens carnais que visavam agradar muito mais aos homens do que a Deus. Estavam mais preocupados com aquilo que os homens pensariam do que
propriamente aquilo que Deus se interessava. E os fariseus, que pelo contrário eram homens que viviam uma vida religiosa e estavam assim super interessados em como eles se portariam diante do povo, como o povo os veria, ou seja, eles estavam mais preocupados, mais do que com a vida civil, eles estavam preocupados com a sua aparência externa, com as suas cerimônias, com todos aqueles sacrifícios que eles faziam para tentar parecer justos diante de Deus. E esses homens se unem para ir até Jesus. Elogiam Jesus falsamente, de uma forma irônica, porém é engraçado perceber que até mesmo na boca dos ímpios, muitas vezes, a verdade está presente. Né? É dita uma frase muito legal, na verdade não sei de quem é, mas ela é muito profunda, que diz que toda verdade é verdade de Deus. Então esses homens eles falam de forma irônica para Jesus, chamam ele de mestre. Sabemos que és íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Isso tudo é verdade, e Jesus vai provar isso para eles no final do texto. O texto diz no final que eles ficaram admirados com Jesus. Então eles chegam ironicamente para questionar ele, e no final das contas são eles que são impressionados. Eles chegam, elogiam Jesus então, e fazem a pergunta que eles planejaram minuciosamente e que qualquer homem diante dela, cara, ficaria completamente sem saída. Por quê? Porque da mesma forma como há 2 semanas atrás a gente falou que qualquer resposta que Jesus desse, aqueles homens pensavam, o incriminaria. Aqui eles perguntam se era certo ou não pagar imposto para César. E qual era o problema? Se Jesus fosse favorável ao pagamento de impostos, ele com certeza encontraria resistência e oposição do seu próprio povo. Porque naquela época existiam os zelotes, que era um grupo revolucionário que era contrário a Roma e não queria de jeito nenhum pagar imposto. Eles achavam que de fato, eles eram dominados pelos romanos. Então, pela influência desses zelotes, muito provavelmente o povo se oporia a Jesus. Agora, se Jesus se dissesse contrário ao pagamento de impostos, o que aconteceria? Cara, os romanos viriam para cima dele, o prenderiam e seria uma oposição assim dura. Então, qualquer resposta que ele desse seria fatal para ele. Porém, Jesus surpreende aqueles homens com a resposta dele. O que ele diz? Ele diz o seguinte: porque vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu o veja. Então, assim, Jesus já começa de uma forma irônica, mostrando para aqueles homens que ele já tinha percebido a intenção do coração deles. Porque quando Jesus chega para eles e fala, tragam-me um denário, o que acontece? Aqueles homens tiram um denário do bolso. Eles pegam uma moeda que estava no próprio bolso deles e dão para Jesus. Jesus não tinha aquela moeda. Mas aqueles homens, ao ter consigo essa moeda, esse denário, que era o salário de um dia de um trabalhador braçal, eles demonstram que no dia a dia deles, eles já consideravam não só aquela moeda, mas o que ela significava algo lícito. Então, assim, aqueles homens, na verdade, não estavam interessados em saber se era ou não legal pagar imposto a César. Eles só queriam mesmo levar Jesus a falar alguma coisa que o condenasse. Tem uma frasezinha de um homem chamado Adolf Paul, que ele diz o seguinte: aquelas moedas já tinham sido usadas milhares de vezes. Portanto, os homens já tinham reconhecido aquele governador como soberano. De repente, porém, na hora de pagar o imposto pessoal, eles se lembraram que pertenciam a Deus e ficaram com problemas de consciência. Aquela moeda tinha nela uma inscrição que dizia Tibério César, filho do divino Augusto. Então, assim, aquela moeda tinha lá a imagem do governante e esse texto, dizendo, essa inscrição, dizendo Tibério César, filho do divino Augusto. Então, o fato daqueles homens terem aquelas moedas e as usarem o tempo todo já era, na verdade, uma condenação para eles. E Jesus vem e responde para eles. O que ele fala? Deem a César o que é de César
e deem a Deus o que é de Deus. Então, assim, já que essa moeda ela traz a inscrição desse governante, de César, deem a ele aquilo que lhe pertence. Essa moeda era dele. Tinha foto dele, né? Eu até trouxe aqui um livro que eu peguei emprestado há um tempo. Eu achei muito engraçado. Olha o que acontece. Se eu perguntar para vocês de quem é esse livro, ninguém vai saber, né? Quer dizer, talvez alguns saibam aí por motivos externos, mas se eu virar para vocês aqui, ó, tá escrito dono Igor Belchior. Tipo, então, da mesma forma, aquela moeda tinha lá uma inscrição dizendo, né, quem era o seu dono. Então, assim, Jesus fala, deem a César o que é de César. E depois ele diz, e deem a Deus o que é de Deus. E nesse ponto aqui que Jesus, ele surpreende assim a todos, porque ele remete aqueles homens a Gênesis, quando Deus diz o seguinte, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, se esses homens deveriam pagar imposto a César pelo fato daquela moeda ter a sua imagem e a sua inscrição, muito mais aqueles homens deveriam se entregar a Deus para eles possuírem a imagem do próprio Deus neles, porque foi o próprio Senhor que os criou. Então, também é interessante aqui a distinção que Jesus faz entre César e Deus. A gente sabe que na antiguidade era comum os imperadores, os governantes se considerarem deuses, serem adorados, tanto que lá em Atos mesmo a gente vê que um governante morre, porque ele começou a ser adorado e ele não negou a adoração que ele recebeu e foi morto por um anjo do Senhor. Então isso era comum, então Jesus aqui ele faz uma distinção. Olha só um resumo aí da explicação. Resumindo, Jesus ordenou que os orgulhosos fariseus não se negassem a cumprir suas obrigações civis para com César e que os mundanos herodianos não se recusassem a cumprir suas obrigações para com Deus. Quem diz isso é o Ryle, um grande homem de Deus aí, comentarista. E, cara, como é que a gente pode enxergar essas verdades assim para a nossa vida? Eu estava pensando de que forma que eu poderia abordar o que esse texto diz. E eu pensei, poxa, já sei, vou dividir em 2 lições, 2 aplicações, está ótimo. Posso falar assim, deem a César o que é de César e deem a Deus o que é de Deus. Já está aqui tudo dividido certinho. Mas eu acho que o legal de Jesus responder que a gente tem que dar a Deus o que é de Deus é o fato de que toda a nossa vida é do Senhor. Então eu pensei, poxa, se eu fizer uma divisão dessa, talvez fique parecendo que a gente tem uma vida particionada. E aqui é a minha área dos meus deveres civis, aqui é a minha área afetiva, aqui é a minha área financeira e aqui é a minha área, né, minha vida com Deus. Mas não é assim, a gente tem uma vida só. Toda ela pertence ao Senhor. Então, eu queria fazer uma única consideração e desenvolver depois, ao longo dela, assim, alguns pontos importantes. A única consideração, eu ia falar a primeira, mas só tem uma. Né? A única consideração é que o Senhor nos fez e nós somos dele. Isso está lá nos Salmos. Salmo 100, versículo 3 diz isso. O Senhor nos fez e nós somos dele. Como Jesus disse, né? Deem a César o que é a César e a Deus o que é de Deus. Então, a gente precisa dar o nosso melhor, cara, assim, o nosso melhor para Jesus nesse mundo, nas coisas que às vezes a gente nem considera tão sagradas assim, na nossa escola, na nossa faculdade, no trabalho. Gente, o nível só vai às vezes piorando. Poxa, na escola a gente acha que está muito difícil, está muito tenso, dificuldade. Poxa, aí você entra na faculdade e fala, caraca, não pode piorar. Aí você chega no trabalho e você, pô... E é assim, cara, é mais cobrança, é mais exigência, mas a gente tem que oferecer o nosso melhor para o nosso Deus. A gente tem que ter sempre em vista a glória dele. Existe uma coisa chamada mandato cultural. Todos nós temos um mandato cultural, que é basicamente aquilo para o qual Deus criou a gente. Aqui para essa terra, seria o nosso chamado para a nossa sociedade. Enfim, por exemplo, vamos lá. Clovinho. Clovinho, escolhi uma pessoa ruim, né? Porque eu podia falar dos 2 chamados dele. Mas assim, vai ser bom.
ele é professor de redação. Então Deus chamou o Clóvis para glorificar o nome dele, ensinando os alunos a escrever redação a tirar 1000, vários mil lá no curso dele, várias redações nota 1000 no curso dele. E Deus tem usado a vida dele. Quantos alunos do Clóvis, cara, vieram para cá e conheceram Jesus nesse lugar? Vários. E então, assim, da mesma forma, ele também tem um chamado pastoral, está fazendo um seminário. E aí não vai se aplicar no caso dele, porque vai ser difícil, mas eu pergunto para vocês, diante de Deus, poxa, quem é mais importante, vamos dizer assim? O cara que é pastor ou o cara que é professor? Diante de Deus, cara, os dois estão agradando a ele se eles de fato fazem essas coisas para sua glória. Então, assim, o mandato cultural é exatamente isso. É a gente fazer aquilo para o qual Deus nos chamou para fazer, para a glória de Deus, para honrar esse Deus, para que ele seja conhecido, para que a luz dele brilhe e as pessoas possam encontrá-lo. Então, eu pensei num exemplo que era a vida de José. José ele foi vendido pelos irmãos, né? Teve uma rixa com os irmãos lá, os caras perseguiam a ele, ele foi vendido, sofreu vários problemas, várias dificuldades, mas no final da vida, ele foi governador do Egito, salvou a vida de muitas pessoas, inclusive da sua própria família. Então ele cumpriu aquilo para o qual Deus o chamou, de forma a glorificar o nome de Deus mesmo. Até hoje a gente fala de José, cara, já tem muito tempo que se passou a história dele. E eu queria perguntar para vocês, a luz de Jesus tem brilhado nos lugares onde a gente tem passado? Na nossa escola? Será que as pessoas, a partir do nosso comportamento, têm visto a luz de Jesus? Será que lá no nosso trabalho, não sei quem aqui trabalha, mas deve ter alguém que trabalha. Tem sim, com certeza. Poxa, será que lá as pessoas têm visto Jesus na nossa vida? Será que aquilo que a gente fala, aquilo que a gente faz, a disposição que a gente tem em tomar as atitudes, cara, será que isso tem glorificado a Deus? De que maneira? Será que a gente tem pensado da mesma forma que o apóstolo Paulo? Quando ele escreveu aos Efésios, lá no capítulo 6, ele estava preso, né? Inclusive aquele texto que ele começa a descrever a armadura de Deus, né? Ele estava preso com um soldado algemado a ele, aí ele começa a escrever o texto. E no final ele fala, orem, para que quando eu falar, para quando eu pregar, me seja dada a mensagem. Então Paulo ele estava preso, ele estava assim, algemado a um soldado, ele estava vivendo ali uma situação difícil, e sim, cumprindo de certa forma uma obrigação civil dele, ele estava preso, mas a mentalidade dele, cara, era glorificar a Deus, era alcançar aqueles que estavam com ele. Cara, quem pensaria nisso? Só alguém que tem o Espírito Santo, só alguém que ama Jesus e foi alcançado por esse amor. Porque onde quer que a gente esteja, o que quer que a gente faça, o nosso pensamento tem que ser esse. Sabe, quando a gente vai para a escola, naquele dia que tá com chuva, frio, muita preguiça, cara, não é só mais um dia. E não pode ser mais um dia apenas. Tem que ser o dia, cara, em que Deus pode dar pra gente a mensagem. Para quando a gente falar, a gente ser ouvido e as pessoas serem salvas. Esse tem que ser o propósito pelo qual a gente vive e faz cada uma dessas coisas. A minha preocupação, quando eu falei que eu não quis colocar mais de uma consideração aqui e dividir, era exatamente de transformar essas coisas num fim em si mesmo. Como se estudar fosse alguma coisa que tem um valor próprio, assim, que legal. Cara, não. Essas coisas têm valor a partir do momento que elas servem para o avanço do reino de Deus. E sim, o reino pode avançar se você for um bom advogado, um bom juiz. Sabe? Olha os juízes que a gente tem por aí, nesse nosso país. Cara, é muito difícil. A gente vê juízes corruptos, a gente vê engenheiros superdimensionando estruturas e, cara, ganhando rios de dinheiro ilegalmente, matando pessoas. A gente vê todo tipo de coisa. Se a gente estivesse lá, se a gente fizesse o nosso melhor e ali estivesse exercendo esse nosso chamado, essas coisas não aconteceriam. A gente alcançaria mais vidas para Jesus, a gente faria o bem à sociedade. Então, assim, a gente precisa agir dessa forma. Eu, há um tempinho atrás,
eu estava muito um tempinho atrás, talvez seja até um pouco exagero aqui, é recente. Mas, poxa, eu estava muito desanimado com o meu trabalho, assim. Todo trabalho é difícil, não existe trabalho fácil, eu acho. Até hoje eu não encontrei. Porque vai ser sempre complicado, tem que acordar cedo, se dedicar, se esforçar, obedecer aos outros, aturar as pessoas que são diferentes de você e, sei lá, se submeter a elas, às vezes ouvir uma parada que você não vai gostar, sabe? E eu tava muito desanimado, assim. E é engraçado que Deus, ele fala com a gente, e Deus estava falando comigo, assim, que eu precisava mesmo relembrar os motivos pelos quais eu estava ali, sabe? Não é simplesmente acordar mais um dia cedo, com sono, ir pro trabalho, depois sair do trabalho, ir pra faculdade, voltar e no final do dia dormir. Cara, não é só isso. Não é só isso. Essa semana mesmo, eu comecei a pensar, assim, nessas coisas, a orar por isso também, diante de Deus. E lendo esse texto também, Deus falou muito comigo e, cara, eu já tenho conseguido enxergar de uma forma muito diferente, assim, o meu trabalho, sabe? Ainda tem sido difícil, mas no meu coração eu vou para lá com outro propósito, sabe? Eu quero estar ali para glorificar o nome de Jesus, sabe? Eu não quero estar ali preguiçoso, fingindo que eu estou fazendo alguma coisa e, sei lá, ficar jogando no computador de escondido. Não. Eu quero estar ali e dar uma melhor, sabe? Eu quero que as pessoas que estão ali vejam que, pô, não sou alguém que quer parecer ser perfeito. Não. Pelo contrário, eu quero mostrar o amor de Jesus com as minhas atitudes, sabe? Eu sou estagiário, então assim, o estagiário normalmente é aquele que é chamado para fazer tudo, né? Às vezes o cara chega e me chama, aí Pedro, chega aí, tem como você levar esse papel aqui lá no meu carro? Aí eu falo, claro, tô indo agora. Chega o galão de água, quem troca? Não é o diretor da empresa, né? Ainda mais eu tenho essa carcaça aqui de grilo, ainda assim eu troco. Pego, molho tudo sempre, mas eu troco. E quando eu faço essas coisas, assim, eu sempre lembro disso, de que, poxa, é para Jesus, sabe? Talvez nos momentos de desânimo, nos momentos que eu tô com preguiça, sei lá, quando eu tô enrolando com alguma coisa, eu devo também lembrar disso, cara. Que nada daquilo que eu tô fazendo é pro meu chefe ou é para os meus colegas de trabalho, mas é para Jesus, para que ele seja honrado. Vou passar de página aqui. O último ponto aqui pra gente aplicar e orar é o seguinte: a gente precisa sim dar a César o que é de César. A gente precisa, sim, viver os nossos deveres para com esse mundo, mas desde que isso não comprometa a nossa intimidade com o nosso Deus. Então, assim, eu já ouvi muitas vezes as pessoas dizerem: pô, não vou poder ir na célula hoje não, cara, que faltou, tem que entregar PB amanhã, faltaram 10 exercícios, vou ter que fazer na hora da célula, foi mal. Cara, não troque as coisas de Deus por qualquer outra coisa, sabe? O reino de Deus, ele tem que estar à frente. A gente precisa, sim, organizar o nosso tempo, é claro. A gente não vai deixar abrir mão de uma coisa nem da outra, mas uma coisa que acontecia muito comigo no meu ano de vestibular era o seguinte também. Tem sempre aqueles professores que, pô, botam mó terror na cabeça da gente e tal. Aí fala aquela frase clássica, né? Não fala da Bíblia, mas vou aplicar na Bíblia. Enquanto você estiver lendo a Bíblia, vai ter um japonês estudando. E, cara, deixa o japonês estudar, cara. O Senhor é por nós, entendeu? Então, assim, não abra mão das coisas do reino, das coisas de Deus, poxa, pra buscar de forma vazia as coisas desse mundo. Sabe? Não deixa de fazer as coisas mesmo. Por exemplo, outra coisa. Pra quem trabalha, você vai mentir pro seu chefe? Porque você quer dar o seu melhor no seu trabalho? Pô, meu chefe pediu pra eu mentir, eu vou mentir, eu tenho que dar o meu melhor aqui, né? Eu vou obedecer. Poxa, óbvio que não. A gente não vai desonrar Deus para agradar os homens. É claro que não. Em primeiro lugar, tá a nossa vida com Jesus. Antes de qualquer coisa que a gente seja chamado para fazer, cara. Poxa, sei lá, um pastor, ou um presbítero, ou então um professor, ou só pensei exemplo aqui perto, né? Pensar outro exemplo. Ou um nutricionista, qualquer coisa, um médico. Antes de qualquer uma dessas coisas, a gente é chamado a ter intimidade com Deus, a gente é chamado a caminhar junto dele. Então, não comprometa o seu relacionamento com Deus por essas coisas. Se for preciso, durma um pouco menos, mas não abra mão do seu relacionamento com Jesus. Não deixa realmente nada tomar esse lugar na sua vida, sabe? A única aplicação que eu queria fazer, como tinha só uma lição também,
é para que a gente dê o nosso melhor para Jesus, para honrar Ele. Existe um versículo, está lá em Colossenses 3:23, que fala que tudo que a gente fizer, seja em palavra, seja em ação, a gente tem que fazer como que para o Senhor e não para os homens. Então a nossa mentalidade tem que ser essa. Por isso a gente precisa ser o estudante mais dedicado, a gente precisa ser o funcionário mais aplicado. Veja que eu não estou dizendo que você tem que ser o melhor, porque às vezes nem sempre o melhor é o mais dedicado. Vou criar aqui uma rixa, uma polêmica. Mas eu acho o Messi muito melhor que o CR7, Cristiano Ronaldo. Mas, o Cristiano Ronaldo é muito mais dedicado que ele. Então, assim, o nosso dever é ser mais dedicado, é dar o nosso melhor, é dar o nosso máximo. É ser o funcionário, como eu falei, mais aplicado, que vai fazer aquelas coisas que talvez ninguém queira. Finalzinho da sexta-feira chegando e o chefe chega e pede uma parada gigante para você fazer. Cara, você é aquele que vai fazer, que vai se dispor, que vai mostrar Jesus por meio da sua vida. A gente não pode ser preguiçoso, cara. Isso é uma dificuldade que eu tenho às vezes, cara, sabe? A gente tem que vencer a preguiça e dar o nosso melhor, se empenhar, cara. A gente tem Jesus na nossa vida, cara, sabe? A gente tem que ser diferente das pessoas desse mundo. E a gente precisa, sobretudo, entender, cara, que a motivação por trás de todas essas coisas é a glória de Deus. Como eu falei, a gente não pode olhar para nenhuma dessas coisas achando que elas são um fim em si mesmas. O nosso coração, ele anseia por um propósito para a gente viver. Então, você pode ver, assim, existem muitas pessoas que vivem para estudar ou que vivem para trabalhar, chamam de workaholic, né? E, poxa, a gente não pode ser uma dessas pessoas. A gente vai fazer essas coisas sim, mas entendendo que isso é para a glória de Deus, é para que o nome de Jesus seja conhecido, seja mais famoso, sabe? Antes de existir tempo, o nosso Deus ele já reinava. E um dia ele decidiu, por sua própria vontade, criar a nossa vida e nos dar fôlego. A gente abandonou esse Deus e mais uma vez partiu dele a iniciativa de dar pra gente o perdão dos nossos pecados pelo sangue de Jesus derramado. A gente obteve então o acesso novamente à sua presença. O Senhor e somente Ele resolveu nos dar o seu reino. O Pai, por sua exclusiva autoridade, resolveu nos dar do seu Espírito e habitar conosco. O nosso Jesus, que nunca falha e não mente, nos deu as suas gloriosas promessas. E na maior delas, prometeu que voltaria para buscar os seus filhos, para que estivéssemos com Ele para todo sempre. Então, diante de um Deus que deu para a gente todas as coisas, cara, só resta mesmo que a gente dê para Ele toda a nossa vida também, toda a nossa gratidão, todo o nosso esforço. Sabe, eu lembro que teve uma época que estava muito quente, aqui não tinha ainda o ar, e eu vinha às vezes para reunião de oração e eu ficava bolado de tocar e ficar muito suado depois. E eu pensei assim, uma vez, eu pensei, poxa, cara, como é legal poder hoje oferecer o meu suor, cara, de uma forma que agrada a Deus. Sabe, às vezes naquele dia de retiro, que tá mó calor, no culto da manhã, não tem ar, você tá com medo de pular, de se mexer mais porque você não quer suar. Cara, que o nosso suor seja para a glória de Deus, que o nosso cansaço seja para a glória de Deus, o nosso esforço, que a nossa mão, que já foi, poxa, usada para tantas coisas que talvez não agradem a Deus, sejam dessa vez mãos empenhadas em promover o reino. Amém? Amém? É isso aí. Sempre na segunda, né? Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado por ser o nosso Deus, Pai. Senhor, livra a gente de ser realmente preguiçoso, Senhor. Livra a gente disso, Senhor. Ensina a gente a viver toda a nossa vida, Pai, de forma a te glorificar, Senhor. Ensina a gente a olhar para as nossas tarefas nesse mundo, para o nosso mandato também, Senhor, de forma a trazer glória para você, Senhor. Que a gente não olhe para essas coisas como se elas fossem um fim em si mesmas, Senhor. Pelo contrário, Deus. Mas que em tudo a gente promova o teu reino, Senhor. Em tudo a gente leve o teu nome a ser conhecido, Senhor. Que na nossa escola, Pai, a gente se dedique ao máximo para que as pessoas vejam você na gente, Senhor. Na nossa faculdade, Pai, que a tua luz brilhe diante dos homens, Pai. Por favor, Senhor, que no nosso trabalho a gente faça o nosso melhor para que as pessoas entendam quem você é, Senhor. Entendam que você mudou a nossa história um dia, você pode mudar deles, Senhor. Por favor, Deus, não deixa em nenhum momento a gente viver, Pai, qualquer parte da nossa vida, Senhor, sem ser para você, Senhor. Por favor, Pai, a gente quer te dar todo o nosso coração, toda a nossa vida, Pai, toda a nossa gratidão.
Você é o nosso Deus, Pai, nós somos teus. A gente tem a tua imagem, Pai, então por isso a gente quer te dar toda a nossa vida, Senhor. A gente te ama, a gente te ama e a gente te entrega tudo isso, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém.